Ao longo de seus lendários 13 anos com o Chicago Bulls, Michael Jordan foi simplesmente um deus do basquete. Em 1988, ele teve uma média de 35 pontos e 3,2 roubos de bola por jogo, tornando-se o primeiro jogador da história a conquistar o prêmio de MVP e defensor do ano na mesma temporada. Em 1992, Jordan levou mais um MVP e destruiu Clyde Drexler nas finais da NBA, registrando 35 pontos de média, incluindo o icônico Shrug Game. Já em 1993, contra Charles Barkley, Jordan colocou absurdos 41 pontos por jogo nas finais. E em 1996, comandou o Bulls rumo a uma campanha histórica de 72 vitórias e apenas 10 derrotas, perdendo só 3 jogos em todo o playoff antes de levantar mais um título. Time que muita gente considera o melhor da história. Mas mesmo assim, nenhuma dessas temporadas representa o auge absoluto de Michael Jordan. O MJ esteve no seu nível mais insano quando conquistou seu segundo MVP, enquanto o Chicago Bulls perdeu apenas 2 jogos no playoff rumo ao primeiro título da franquia. Ano em que Chris Ernest realizou um dos movimentos mais célebres de toda a sua carreira. Estamos falando da temporada de 1991, quando Jordan atingiu seu pico físico e mental. E dá pra afirmar com segurança que 1991 foi o melhor ano da carreira dele, porque o próprio Jordan disse isso. Time we had dinner, he was talking about my year in 1991 versus your peak year. I would have kicked your ass. So I said, Mike, come on now. Enjoy the salad. Esse é o resumo completo da temporada de 91 de Michael Jordan. Para muitos, a maior temporada da história da NBA. The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Em 1984, quando Jordan entrou na NBA, ele já estava anos-luz à frente de concorrência em termos de explosão física. Jordan has come up with another steal. Com o arranque mais rápido da liga, a capacidade de dominar a bola com aquelas mãos gigantes e uma vertical de 48 polegadas, Michael simplesmente se tornava imparável quando atacava a cesta. Mesmo assim, apesar de ter começado sua carreira com 28 pontos de média como novato e ter marcado 63 pontos nos playoffs contra o Celtics, o que fez Larry Bird dizer que Jordan era um deus disfarçado de Michael Jordan, o jogo dele ainda não estava 100% lapidado. The most dynamic. But he couldn't handle the rock like in college. Couldn't handle the rock. So like even at times I'll be like, we play pickup, like I got Mike, because I know I'm get up on you. Like you can't handle the rock. And what happened? And then he's the only guy that I know that his weaknesses that he had at the end of his career was his strengths. Mas ao final dos anos 80, Jordan já tinha corrigido essas brechas. Seu controle de bola ficou afiado, o arremesso virou algo limpo e automático, e o repertório dele evoluiu ainda mais. Em 1987, MJ colocou 37 pontos de média e em 1990 registrou 69 pontos, o recorde da sua carreira contra o Cleveland Cavaliers. Mesmo assim, apesar de conquistar 4 títulos de cestinha em suas 6 primeiras temporadas, liderar a liga em roubos 2 vezes e ter levado MVP jogador defensivo do ano em 1988, ainda faltava algo. Um título da NBA. Depois de apanhar fisicamente e moralmente por 3 anos seguidos para o Bad Boy Pistons, Jordan finalmente entendeu que precisava ficar mais forte. Então, no verão de 1990, Jordan contratou o agora famoso Tim Grover e começou de vez um trabalho pesado de musculação. Eu nunca tinha levantado peso de verdade antes, porque sempre achei que isso poderia atrapalhar meu arremesso ou me deixar mais lento, disse Jordan certa vez. Nos anos 80, Michael pesava por volta de 200 libras, mas depois de treinar com Grover, subiu para 218, ficando mais forte do que nunca. Agora, MJ conseguia dominar armadores menores no físico, sem precisar ultrapassá-los, o tempo todo na velocidade. Também podia fazer poste baixo com muito mais facilidade, o que tornava seu famoso fadeaway ainda mais mortal. E quando ele ia para dentro, era quase impossível tirá-lo do caminho. A temporada de 1991 também marcou o segundo ano de Phil Jackson e Tex Winter no comando do Chicago Bulls, implementando o famoso triângulo ofensivo. Uma das maiores fraquezas de Jordan sempre foi sua resistência em passar a bola quando recebia marcação dupla. Mas Jackson foi o primeiro técnico a realmente forçar Michael a confiar nos companheiros, e isso fez toda a diferença. Com um novo físico, mais força e um sistema criado exatamente para colocá-lo nas melhores situações possíveis, Jordan jogou o basquete mais eficiente da carreira. Mesmo sua média de pontos caindo de 33,6 para 31,5 por jogo, ele arremessou 53,9% de aproveitamento, o melhor percentual de sua vida, e cometeu o número mais baixo de turnovers da carreira, apenas 2,5 por partida. Michael conquistou mais um título de cestinha, além de média de 6 rebotes, 5,5 assistências e 2,7 roubos por jogo.
Resultado, seu segundo MVP, vaga no All-NBA First Team e também no All-Defense First Team. O Bulls fechou a temporada com 61 vitórias, liderando o leste e estabelecendo um novo recorde da franquia. Chicago terminou aquele ano com o melhor ataque da liga e a 7ª melhor defesa, que na época representava a 4ª melhor marca da história da NBA. E mesmo que as estatísticas da temporada regular de Jordan fossem um pouco inferiores às dos anos anteriores, isso tinha motivo. Ele jogou apenas 37 minutos por jogo, o mínimo de sua carreira, e teve um uso menor por causa do triângulo. Mas aí chegou os playoffs, e foi quando Jordan jogou o melhor basquete da vida. The Bulls began filtering into the big barn about an hour and a half ago, saying hi to fans. They are ready to rumble. Coach Phil Jackson, along with Michael Jordan, who has a mixture of butterflies and adrenaline. Na primeira rodada contra o Knicks, Chicago simplesmente atropelou Nova York. A defesa permitiu só 86 pontos por jogo, enquanto o ataque colocava 106 de média. Foi varrida e nenhum dos jogos chegou perto de ser equilibrado. Jordan liderou todos os jogadores da série com 29 pontos de média, acertando 53% dos arremessos, 50% de 3 e 96% dos lances livres. Absurdo. Na segunda rodada, o Bulls enfrentou Charles Barkley e o Philadelphia 76ers, um adversário bem mais duro. Chicago venceu os 2 primeiros jogos em casa, mas no jogo 6 o Sixers reagiu, ganhando por 99-97, mesmo com Jordan detonando com 46 pontos. No jogo 4, o Bulls abriu 16 pontos ao fim do terceiro quarto e administrou a vantagem. Isso permitiu que Phil Jackson descansasse Jordan no último período. Mesmo assim, MJ terminou com 25 pontos e 12 assistências. Já no jogo 5, o Sixers quase estraga a festa. Chicago vencia por apenas 1 ponto, faltando 40 segundos, mas Jordan foi decisivo. Primeiro, ampliou a liderança com uma infiltração perfeita. E depois, matou o jogo com 2 lances livres gelados. O Michael terminou com 38 pontos, 7 assistências e 19 rebotes, o maior número da carreira. Na série, ele colocou média de 33 pontos, 8 assistências e 8 rebotes, guiando Chicago até as finais do leste, justamente contra o maior inimigo deles, o Bad Boys do Detroit Pistons. Mas dessa vez, Jordan e o Bulls estavam prontos para toda a agressividade, pancadaria e faltas baratas do Pistons. O time era mais jovem, mais intenso e, acima de tudo, melhor. Chicago simplesmente atropelou Detroit, aplicando uma varrida dominante. Nenhum dos jogos foi realmente disputado. Antes mesmo do último confronto terminar, Isaiah Thomas e o Pistons abandonou o banco e passou pelo Bulls sem cumprimentar ninguém. No estado de Michigan, muita gente chamou aquilo de atitude de gangster. No resto do mundo, o gesto foi detestado, especialmente por Jordan, que basicamente nunca mais suportou Isaiah Thomas desde aquele episódio. You can walk out of the building any way you want. You know, the point is that to us it was gratifying. We beat them so bad that they didn't want to shake our hands. Jordan encerrou a série com média de 30 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, 2,3 roubos e 1,8 tocos. Tudo isso acertando 53% dos arremessos e 60% nas bolas de 3. Outro absurdo. Com isso, o Bulls avançou para as finais de NBA pela primeira vez na história da franquia, para enfrentar um time que praticamente morava nas finais. This series tends to be, at least in the public mind, Air Jordan against the Magic Man. O Los Angeles Lakers. Era a 9ª vez em 11 anos que eles chegavam lá. Mesmo sem Kareem, que havia se aposentado em 89, o Lakers continuava perigoso. Magic Johnson seguia no auge, assim como James Worth, junto com Byron Scott, Sam Perkins e Vlade Divac. Eles tinham um dos melhores quintetos titulares da liga. O time tinha perdido apenas 3 jogos até chegar às finais, e a casa de aposta de Las Vegas apontava o Lakers como favorito. Por uma margem pequena, mas favoritos. Quando o jogo 1 começou, Jordan dominou desde o primeiro segundo. 15 pontos, 3 rebotes e 5 assistências só no primeiro quarto. Mesmo assim, o Lakers não se abalou. A experiência pesou e ao final do terceiro período, eles venciam por 7 pontos, com o Magic já acumulando o triplo-duplo. Jordan tentou puxar a virada no último quarto, marcando 13 pontos. Mas aí, com 14 segundos no relógio, Sam Perkins acertou uma bola de 3 que colocou o Lakers novamente à frente. MJ ainda teve chance de matar o jogo com um arremesso de média distância, mas a bola saiu errada e o Lakers escapou com a vitória, apesar dos 36 pontos e 12 assistências de Jordan. Antes do jogo 2, Phil Jackson fez um ajuste tático, que mudaria a série. Colocou Scottie Pippen para marcar Magic Johnson, enquanto Michael Jordan passou a cuidar de Vlade Divac e assumiu o papel de armador pelo resto das finais. Mas no primeiro tempo do jogo 2, Jordan estava incomumente apagado, marcando apenas 2 pontos nos primeiros 20 minutos. Mesmo assim, graças à grande atuação de Horace Grant, que anotou 14 pontos, o Bulls foi para o intervalo com 5 pontos de vantagem. Aí veio o segundo tempo e Jordan simplesmente despertou. Ele acertou 13 arremessos seguidos, incluindo a bandeja mais icônica da carreira, aquela em que muda de mão no ar. So the greatest shot, now I've been involved in all 3 of them. First, Dr. J walked out in air, out of bounds,
Oh, yeah, reverse layup, Under, up yeah. under. Right. Michael Jordan in 1991 came down on us with the right hand, tongue out. He switched in midair to the left. Spun it against the glass. Chicago atropelou o Lakers por 107-86, com o Jordan marcando 33 pontos, acertando 15 de 18 arremessos e distribuindo 3 assistências, igualando seu recorde nos playoffs. Quando a série foi para Los Angeles, parecia que o Lakers voltaria a vencer. Eles emendaram a sequência de 18-2, abrindo 13 pontos no meio do terceiro quarto. Mas o Bulls reagiu e com 14 segundos no relógio, Jordan acertou um arremesso de média distância para empatar o jogo e levar para a prorrogação. No tempo extra, MJ superou todo o time do Lakers sozinho e Chicago venceu por 104-96, com o Jordan somando 29 pontos e 9 assistências. No jogo 4, o Bulls dominou desde o início, abrindo 16 pontos ao fim do terceiro quarto. Para piorar a situação do Lakers, eles perderam James Worthy e Byron Scott, ambos lesionados durante a partida. A missão de Chicago ficou ainda mais fácil e eles fecharam o jogo vencendo por 15 pontos, com o Jordan entregando 28 pontos e 13 assistências. E mesmo que o Lakers tenha lutado bravamente no jogo 5, sem Worthy e Scott simplesmente não havia como competir. O Bulls fechou a série com uma vitória por 108-101. E assim, Michael Jordan finalmente se tornou campeão da NBA, levando também o prêmio de MVP das finais. Jordan terminou aquelas finais com média de 31,2 pontos, 6,6 rebotes, 11,4 assistências, 2,8 roubos e 1,4 tocos. Ele converteu 56% dos arremessos, acertou 50% das bolas de 3 e teve 85% de aproveitamento dos lances livres. Foi simplesmente a série mais completa da carreira dele. MJ provou que não era apenas um pontuador, ele dominou como finalizador, como criador de jogadas e como defensor de nível mundial, tudo ao mesmo tempo. Nos playoffs inteiros, Jordan teve média de 31,1 pontos, se tornando apenas o terceiro MVP das finais a terminar uma pós-temporada inteira com pelo menos 30 pontos por jogo, ao lado de George Mikan e Jerry West. Mesmo que Jordan tenha sido ainda mais devastador como pontuador em 92 e 93, ele jamais foi tão eficiente quanto em 1991. Naquela campanha de playoffs, ele distribuiu 8,4 assistências por jogo, cometendo apenas 2,5 turnovers. De longe, o melhor equilíbrio de criação e cuidado com a bola de toda a sua carreira. Durante o segundo repeat, Jordan já não tinha a mesma velocidade explosiva, e isso impactou tanto sua eficiência quanto seus números de assistências, apesar dele continuar colocando mais de 30 pontos por jogo em todas as 3 campanhas. E por isso a temporada de 1991 se destaca como a melhor da vida dele. Jordan ainda tinha a velocidade dos tempos de novato, mas agora era mais forte, mais maduro e muito mais disposto a confiar nos companheiros. As métricas avançadas também comprovam isso. Nos playoffs de 1991, MJ registrou recordes pessoais em PER, win shares, box plus minus e VORP. E como os Bulls perderam apenas 2 jogos em toda aquela pós-temporada, dá para afirmar sem dúvida nenhuma: 1991 foi o melhor ano da carreira de Michael Jordan.